do Senhor Jesus. Amém? Querido, glórias a Deus, você já está de pé, abra sua Bíblia Sagrada. Eu quero uma aguinha, mas não seja gelado não. Glórias a Deus. João capítulo de número 14, se você puder tocar aqui, glórias a Deus. Glórias a Deus, glória a Jesus. João capítulo de número 14, ainda não está se recuperando dele, uma pneumonia, eu estive novamente no teatro, glória a Deus, mas a gente não sabe alimentar, glória a Deus, e a gente está aqui para fazer a obra do Senhor. Glórias a Deus. Evangelho de João, glórias a Deus, 14, verso 1. É o que vocês acham? Glórias a Deus, glória a Jesus. Evangelho de João, capítulo 14, diz assim, Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltareis e vós recebereis para mim mesmo, para que onde eu estou, esteja vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Então disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesses conhecido, conhecereis também ao meu Pai. Desde agora o conheceis e tendo visto. Respondeu-lhe Filipe, perguntou-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus, Filipe, há tanto tempo estou convosco, e não me tens conhecido? Quem me vê, vê a mim, e vê o Pai. Como diz tu, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai, e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim, faz as suas obras. Credes-me que estou no Pai, e o Pai está em mim. Credes ao mesmo por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo, e aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e há outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedires em meu nome, isto fareis, a fim de que o meu Pai seja glorificado no céu. Se pedires alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Amém? Toma os seus assentos. Glórias a Deus, glória a Jesus. Querido, vamos falar um pouco sobre essa palavra, né? Glórias a Deus. Uma palavra, né? Glórias a Deus. Que o próprio Senhor Jesus, ele traz uma reflexão, né? Glórias a Deus. Nós vemos diante desta palavra uma narrativa a qual Jesus, ele conforta os discípulos a respeito da sua partida. Mas, porém, os seus discípulos, eles não estavam, né, aleluia, acostumados até mesmo ficar, aleluia, sem o mestre. Porque aonde Jesus estava, os discípulos estavam juntos. E eles ainda não tinham aprendido, aleluia, seguir o seu próprio caminho ainda. E a Bíblia vai dizer então que Jesus, ele conforta os discípulos, quando Jesus menciona, quando Jesus, ele faz essa narrativa dizendo, olha, a minha chegada, aleluia, a minha hora é chegada.
e eu tenho que retornar à casa do meu pai. Mas, porém, os seus discípulos imediatamente deixaram o coração se encher de tristeza. A Bíblia vai dizer então que Jesus, conhecendo o coração dos discípulos, Jesus procura confortar os discípulos a respeito de que ele teria que voltar ao Pai. Porque a Bíblia vai dizer que Jesus, ele diz: eu vim, aleluia, não para fazer a minha própria vontade, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E aquele que me enviou é que vocês tenham a vida eterna. Aleluia. Então a Bíblia vai dizer que Jesus, ele fala: não se turba. A palavra, irmão, turba, significa, aleluia, não se encher de tristeza. Quantas vezes nós se entristecemos, quantas vezes os irmãos se entristecem, mas, aleluia, não é motivo para abandonar a cruz. Porque o próprio Senhor Jesus, ele conhecendo o coração dos discípulos, dizendo: olha, não se turbe o vosso coração, ou não deixe o vosso coração se encher de tristeza, ou não deixe o vosso coração encher de amargura, por achar, aleluia, que vocês irão ficar órfãos, ou achar que vocês irão ficar sozinhos, aleluia. Não deixe essa tristeza tomar conta dos vossos corações, porque eu estarei convosco até a consumação do século. Mas, porém, os seus discípulos estavam acostumados, né? Como é bom andar com pessoa, né, aleluia, que faz tudo, né? Não é assim? Mas quando essa pessoa decide a partir, quando essa pessoa decide se afastar, imediatamente isso é normal, porque é do ser humano, é da personalidade do homem e da mulher se entristecer. Isso é normal, porque o seu discípulo se entristeceu. Aleluia! Então a Bíblia Sagrada vai dizer, então, meu querido irmão, que quando o Senhor Jesus, ele conforta, quando o Senhor Jesus, ele fala para os seus discípulos, dizendo que a hora dele era chegada, que ele teria que voltar para o Pai, né? Porque ele já tinha cumprido o seu ministério, já tinha cumprido tudo ali. Imediatamente Jesus, ele pega e diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus. Aí você veja que Jesus está dizendo: crê em Deus. Quer dizer, Jesus está dizendo: crê em Deus. Assim como eu estou convosco, assim como vocês estão me vendo, vocês verão, aleluia. Assim como vocês estão me vendo, um dia, aleluia, vocês irão me ver. Mas, porém, o coração dos discípulos estava apertado, angustiado, aflito, triste, por ouvir aquela notícia dizendo que a hora do Senhor era chegada. Mas os discípulos ainda não tinham aprendido nada ainda. Aleluia. Os discípulos ainda não tinham aprendido nada, porque eles estavam acostumados sempre estar com Jesus, contemplando os milagres. Vocês não viram aquela história da figueira? Jesus sabia que a figueira, aleluia, não era tempo de figo. Jesus sabia. Mas Jesus, ele trouxe uma reflexão a respeito daquilo que há tanto tempo estou convosco e ainda não desce o fruto. É Deus, aleluia. Aleluia. Mas, porém, Jesus diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. A resposta da história é crer. Não adianta, aleluia, você ter vitória se você não crê, meu irmão. Não adianta você querer ter vitória se você não crê. E o próprio Jesus está dizendo aos discípulos: credes também em mim. Jesus está dizendo aos discípulos: credes em mim. Aleluia. Jesus está afirmando, dizendo: credes em mim. O segredo, aleluia, da nossa vitória
situações na nossa vida, que isso é normal se entristecer. Aleluia. Por quê? Porque somos ser humano. Você não viu a história do profeta Elias? Que lutou, desafiou os profetas de Baal. Ele fez tudo. Olha, observa que ele desafiou os profetas de Baal. Mas houve um momento de situação na vida dele que ele temeu essa Isabel. Ele teve medo daquela mulher. Ele ficou com medo de uma única pessoa, uma mulher. Porque ele ouviu e ela ordenou a morte de Elias. Então Elias, ele também se entristeceu. Elias pediu a morte. Mas o Senhor diz: o quê? Come e bebe, porque muito é a tua caminhada. Aleluia. A nossa caminhada aqui, irmão, na terra, a qual a Bíblia diz que nós estamos peregrinando em busca de uma terra que manda leite e mel. Aleluia. Então Elias, ele decidiu se esconder na caverna. Tem momentos da nossa vida que nós queremos se isolar, irmão. Tem momentos da nossa vida que nós queremos ficar quietos no nosso campo, sem ter oportunidade, sem querer falar nada. Porque isso é normal, aleluia, que ocorre dentro da nossa vida. Mas o Senhor Jesus Cristo vai afirmar nas suas escrituras, dizendo: não se enche o vosso coração em tristeza, mas inverte a tristeza em alegria. Aleluia. Porque o maior está conosco. E quando Elias teve aquele papel de desafiar os profetas de Baal, e aquela mulher era tão perigosa, hoje, os irmãos sabem o que significa Jezabel? Jezabel hoje significa o mundo. O mundo que tem feito muitos profetas se desviar da verdade. Aleluia. Então você observa que a expressão, quando Jesus ele trata, quando Jesus ele faz essa expressão dizendo aos discípulos: não se turbe ou não se enche o vosso coração de tristeza. Ah, pastor Adriano, mas não é fácil. Ah, pastor Adriano, está difícil. Vai ficar mais difícil ainda sem Jesus, irmão. Se com Jesus nós estamos sofrendo, se com Jesus nós padecemos, sentimos um pouquinho do que Jesus passou, porque a igreja ela não está conformada em passar luta, sabia? Não. A igreja ela não está conformada a passar por várias situações de guerra. O que é guerra? Constantemente saber que o inimigo ele faz de tudo para nos afastar da presença de Deus, para fazer o crente não orar, para fazer o crente não jejuar, para fazer o crente não vir na igreja. É essa força maligna que se faz. É verdade. Porque a Bíblia vai dizer que Elias desafiou os profetas de Baal, e o Senhor estava com ele. E quando Elias se apresenta diante do profeta, ele olha e diz assim: poxa, mas só eu fiquei como profeta. Mas quando ele fez tudo aquilo, quando ele viu aquela opressão, quando ele viu aquela guerra travada que ele enfrentou, ele decidiu se esconder. E quando ele ouviu falar que Jezabel estava querendo matar ele, aí sim ele foi se esconder. Agora eu vou me esconder de vez, porque parece que o Senhor me abandonou. É assim que muitas vezes nós pensamos, irmão. Mas é ao contrário. Quem que abandona a Deus somos nós. Então Jesus, a expressão de Jesus a respeito de tentar confortar os discípulos a respeito da sua vida, da sua ida. E os discípulos, quando Jesus ele disse que ele iria ao Pai, então imediatamente encheu o coração de tristeza. Por isso que ele diz: não se turbe o vosso coração, não enche
Vocês têm que continuar com o Evangelho. Vocês têm que continuar pregando, anunciando o Evangelho, dizendo que Jesus está voltando a buscar uma igreja. Mas não diga que o Evangelho será uma derrota. Mas aí Jesus diz, mas credes em Deus, credes também em mim. Jesus está pedindo para nós crer nele, irmão. Ele diz no versículo 2: na casa de meu Pai. Porque Jesus estava se referindo dele mesmo. Mas Jesus estava dizendo, na casa de meu Pai há muitas moradas. Então Jesus está dizendo, tudo isso que vocês estão enfrentando, tudo isso que vai ocorrer, eu tenho um lugar preparado para vocês. E na casa do meu Pai há muitas moradas. Então o Senhor Jesus, irmão, Ele preparou algo para nós. O Senhor preparou uma morada, aonde não haverá mais sofrimento, aonde não haverá mais angústia, aonde não haverá mais sofrimento, irmão. Mas nada, você não vai mais sofrer, tu não vai mais padecer, tu não vai passar mais necessidade, tu não vai mais ter tristeza, tu nem saberá mais o que é isso, porque o próprio Senhor Jesus está dizendo, na casa do meu Pai há muitas moradas, muita morada. Se você quiser, você terá esta morada. Mas aí Jesus, ele continua a se expressando, a mostrando aos discípulos, a confortar os corações dele a respeito da sua partida. Se assim não fora, eu vos não teria dito, pois vou preparar vos lugar. Então, quando Jesus ele veio na terra, ele veio com uma missão, a missão de pregar o Evangelho que regenera o homem, o Evangelho que regenera a mulher, porque o verdadeiro Evangelho não é aquele que muda o homem. Por isso que Jesus ele disse, o Evangelho significa a notícia de salvação, as boas novas. Jesus ele veio trazer boas novas para mim e para você. E esse Jesus que veio naquela época, aproximadamente há 2000 anos atrás, quando ele veio na face da terra, esse mesmo Jesus que você acabou de ler comigo, esse mesmo Jesus que estava confortando os discípulos, ó que coisa gloriosa, maravilhosa, estar do lado de Jesus e saber que Jesus passaria a eles, para eles, energia, força, coragem. Mas quando Jesus disse para eles, olha, a minha partida é chegada, a minha hora é chegada, e vocês não aprenderam nada ainda. Imediatamente eles se preocuparam e permitiram que a tristeza invadisse o coração deles, que a angústia entrou no coração deles, a tristeza em saber que Jesus teria que voltar, que eles não iriam mais Jesus. Outra vez, o que nós iremos fazer sem o Mestre? O que nós vamos fazer sem Jesus agora? Nós nem sabemos o caminho, porque a Bíblia vai dizer que Tomé é aquele que só acredita que se vê, né? Não é assim? É incrédulo, não acredita no poder de Deus. Porque a Bíblia vai dizer no versículo 3, e quando eu for, olha só, observa, e quando eu for e vós preparar lugar, quando eu for, vocês têm que já estar preparados. Vocês já têm que estar preparados. E se Jesus viesse agora, como diz o diácono Severino,
Tem crente brincando de ser crente, irmão. Ou, a expressão melhor, tem crente brincando de ser cristão. E a coisa será a coisa mais triste, irmão, é saber que Jesus vai voltar e não é aqueles que estavam na igreja não irão subir. Poxa! Então, se Jesus está dizendo que os próprios discípulos se entristeceram, então é normal que eu e você se entristecemos, mas nós não podemos dar o luxo de querer abandonar Jesus Cristo, colocar isso como obstáculo. Aleluia. Né? Não é assim que as pessoas falam, porque isso é o instinto do ser humano, né? Colocar um obstáculo. Isso não procede de Deus, irmãos. E quando eu for vós preparar lugar, Jesus está dizendo, quando eu for preparar vós lugares, eu gostaria, Jesus está dizendo, que eu gostaria, aleluia, que vós estivesse comigo também. Aleluia. O Senhor, aleluia, gostaria que eu e você, aleluia, estaria com Ele, nós vamos estar com Ele se nós permanecer firmes até o fim. Até o fim. Glória a Deus. E até o fim é quando? Até quando tudo isso terminar. Ou se chegar a nossa partida antes, né? Porque ninguém sabe o dia nem a hora. Nem o filho, e nem os anjos não sabem. Apenas o Pai sabe a hora da sua vinda. E dizer, filho, recebe a tua noiva. Sabe por que Jesus ainda não veio ainda, irmão? Porque muitos não estão preparados. Muitos crentes estão brincando de ser cristão, um pé na igreja, outro no mundo. A realidade é essa, ó. Está em cima do muro, assim, ó. As pessoas não sabem mais o que querem. Nós só vamos notar, irmão, quando essa igreja não tiver mais nada, não tiver nenhum microfone, não tiver mais essa palavra, você entrar pela porta e dizer, onde está aquele povo barulhento? Deus, Porque o povo aleluia. cristão, o povo crente tem que incomodar o inferno, irmão. Verdade, Deus. Tem que incomodar o inferno. Porque o diabo ele não gosta de um povo barulhento, né? Não fazendo bagunça, arrastando cadeira para lá, que isso aí não tem nada a ver com o movimento. Mas o movimento que eu falo é no poder da palavra de Deus, dos louvores. Mas quando eu for vos preparar lugar, voltarei e vós recebereis para mim. Está vendo? Quando o Senhor ir para o Pai, preparar vos lugar, eu voltarei para junto de vós. Então, Jesus está afirmando que Ele vai voltar. Que Jesus irá voltar. Porque Ele diz aos discípulos, quando eu for preparar vós lugar, é uma narrativa da expressão de Jesus em dizer que Ele vai preparar lugar, mas a Bíblia fala que esse lugar já estava preparado desde a fundação do mundo. Desde a fundação do mundo, esse lugar, aleluia, já está preparado, aleluia, para mim e para você. Porque Jesus sabia que esse mundo, a raça humana, iria se corromper com o pecado, com a mentira, com o engano. E Deus sabia que queria enviar o seu unigênito, o seu único, que não existe outro. Então ele está se referindo ao próprio Deus. Ele que vir morrer na cruz do Calvário para nos salvar, aleluia, do nosso pecado. Mas enquanto ele esteve na terra, ele anunciou o reino de Deus. E você sabia que o reino de Deus é conquistado à força? O céu é conquistar a força. Jesus ele falou assim, a palavra de Deus fala que eu acho tão bonito essa troca de mensagem e expressão, quando ele fala, quando disser que está fraco, aí você está forte. Mas quando você dizer assim, eu sou forte, pode vir o vento que for,
Aí Jesus ele fala, cuidado, alguma coisa está errada, está fraca. Por que Jesus fez isso? Porque nós não somos fortes o suficiente. Mas o pouco, aleluia, que nós temos de força, o Senhor lhe faz aumentar o dobro, para que eu e você pudesse estar sempre na presença de Deus, irmão. Aleluia. Quando eu for e vos preparar lugar, voltareis e vós recebereis para mim mesmo, para que onde eu estou, Jesus está dizendo isso, ó, para que onde eu estou, estejais vós também. Então Jesus, o maior prazer de Jesus, irmão, é que eu e você viemos estar na presença dele, na presença dele, transformado, a palavra transformado, não é mais nesse corpo aqui não, nessa matéria aqui não, é um corpo incorruptível, um corpo, aleluia, imortal, aleluia, um corpo, aleluia, onde não há mais nenhuma mancha, aleluia. Você sabia que o pecado transfigurou a raça humana? Você sabia que o pecado que domina a face da terra, aleluia, configurou a raça humana com manchas? Por quê? Ah, pastor, mas como assim? Pois a própria palavra de Deus diz que Deus lhe diz que o pecado cheira mal nas narinas de Deus, cheira mal, catinga podre, aleluia. Então quando Jesus veio com essa missão na face da terra, ele veio para pregar o arrependimento, mas bem antes disso, já havia um profeta pregando sobre o arrependimento. O arrependimento é quando você se arrepende daquilo que você faz, né? E você deixa de praticar. Aleluia. E no versículo 4 Jesus diz, aí quando Jesus ele tenta a confortar os discípulos, o coração deles, porque quando Jesus ele traz a notícia, eles não esperavam, né? É quando acontece alguma coisa normalmente, você é pego de surpresa, você se entristece na hora, né? Você recebe aquela carta, e os discípulos não estavam esperando isso. E quando eles recebem essa notícia dizendo que Jesus, que ele teria que voltar para o Pai, o coração se encheu de angústia, o coração encheu de tristeza até a alma. A Bíblia vai dizer que o coração dos discípulos, a alma dos seus discípulos estava angustiada de tristeza, mas aparentemente eles não queriam demonstrar. Mas Jesus conhecendo, a Bíblia diz que Jesus conhecendo o vosso coração, foi aonde que Jesus disse, não se turbe o vosso coração. Por que vocês estão assim? Porque vocês estão acostumados a viver do meu lado. Porque vocês estão acostumados a andar comigo. Porque vocês estão acostumados a caminhar comigo. Vocês estão acostumados a observar as coisas que eu tenho feito. Mas vocês, é a hora de vocês já aprender a caminhar por si próprio. Não, mestre. Aí você observa que quando Jesus lhe diz, ó, no versículo 4, e vós sabeis o caminho para onde eu vou. Nem isso eles não tinham aprendido. Então você observa que nem isso eles não tinham aprendido ainda, porque souberam a questionar Jesus. Porque Jesus ele disse, ó, e vós estão comigo, vocês já sabem o caminho, vocês já sabem o caminho. Todos vocês já sabem o caminho. Vocês já
deveria saber o caminho. Que o caminho é esse. Não existe outro caminho. Mas tem pessoas que querem cortar atalho, não é assim? As pessoas querem cortar atalho. Mas eu aprendi algo na minha caminhada, que Glória a Deus, aleluia. nós não podemos cortar atalho. É esse, pronto, não tem. Aleluia. No versículo 5, disse-lhe Tomé, Tomé, um dos seus discípulos, disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vai. mas Jesus já tinha dito a eles no começo: eu vou para o Pai preparar o vosso lugar. Eu vou para o Pai preparar o vosso lugar. Aleluia. Como dizeis, para onde eu vou? Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vai. Como saber o caminho? Como saber o caminho para onde o Senhor vai? Aí Jesus responde A Tomé devia a necessidade de Tomé em querer saber o caminho. Jesus respondeu, eu sou o caminho. Eu sou o caminho. Mas aí ele fala também a verdade. Jesus é a verdade. Aleluia. Jesus está dizendo, Que Tomé, eu sou o caminho, Tomé. Hoje, irmão, Jesus para nós, Jesus aqui na terra, hoje é a palavra. É essa palavra que vai te apresentar diante de Jesus. Ou diante de Deus, é esta palavra se andar no caminho. O caminho do Senhor é espinhoso. O caminho do Senhor é com sacrifício. O caminho do Senhor é dolorido. O caminho do Senhor é com aflição, angústia na alma. Porque o próprio Senhor Jesus ele disse: a minha alma se enche de angústia. a minha alma. Quando Jesus ele foi para o monte orar, e disse assim para os seus discípulos, ficais aqui E vigiais por mim, porque eu vou ali orar ao meu Pai, vou ali buscar o meu Pai. quando Jesus ele volta, pega todo dormindo, e Jesus retorna novamente, e Jesus chama a atenção deles, e Jesus ele fala para eles dizendo, verdadeiramente o Espírito está pronto, o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Não poderia vigiar pelo menos um pouco. Nós temos que vigiar, irmão, porque Jesus está voltando. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus está dizendo que Ele é o caminho, Jesus é o caminho. O caminho que vai te levar até o céu, o caminho que vai te apresentar diante de Deus. Esta palavra que você está vendo, esta palavra que você lê, Todos cristãos, irmão, começa o mês, termina o mês, termina o ano, e não lê o versículo da Bíblia. Como que você vai aprender sobre Jesus, irmão? Como que nós iremos se relacionar com Jesus? Não tem como se relacionar com Jesus e o mundo. Não tem. Se Jesus está dizendo para Tomé, Tomé, há tanto tempo estou convosco, caminhei com vocês, vocês estão caminhando comigo, Tomé. Então vem me perguntar, mestre, para onde tu irá, mestre? Se nós não sabemos o caminho, como nós saberemos o caminho, mestre? Poxa,
Se Jesus está dizendo, eu sou o caminho, eu estou conduzindo vocês ao caminho, vocês estão no caminho, me segue. Jesus está dizendo, se vocês me seguirem, vocês estão no caminho. Mas Jesus disse, mas eu sou a verdade e a vida, é Ele que dá vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Quando Jesus está dizendo, olha, observe bem, marca bem esse texto. Jesus está dizendo, ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, quando Jesus está dizendo que ninguém vai até o Pai, quem vai te apresentar diante do Pai é a Bíblia. É a palavra, porque Jesus aqui na terra é a palavra. Pai, Filho e Espírito Santo. Deus, Jesus a palavra e o Espírito o sangue. Este sangue que nos purifica de todo pecado. Mas é essa palavra que vai te condenar naquele dia. Infelizmente será essa palavra que vai nos condenar. Porque lá no livro do Apocalipse está escrito que abrirão os seus livros de toda a tua história, da tua vida, da tua caminhada, tudo que você fez, e não desagradou a Deus, irmão, vai se registrando lá. Sabe como que nós vamos crucificando a Jesus, irmão? Pelos nossos atos de pecado, irmão. Nós vamos crucificando Jesus. É como se pregado hoje na cruz. Mas se Jesus ele veio para nos libertar, somos libertos pela palavra. Somos libertos pela palavra de Deus. Então, Jesus respondeu a Tomé, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Ninguém vai chegar diante de Deus sem Ele. Se vós tivesse conhecido, conhecereis também ao meu Pai. Então, Jesus está dizendo aos seus discípulos que eles ainda não tinham conhecido Ele. Porque Jesus está dizendo assim, que se vocês tivessem me conhecido, vocês não estariam me perguntando, aleluia, quem é meu Pai. Se vocês tivessem me conhecido, vocês não teriam, aleluia, me perguntando isso. Se vós tivessem conhecido, conhecereis também o meu Pai. E desde agora conheceis e terem visto. Porque não existe não existe a diferença entre Deus e Jesus. Não existe. Jesus é Deus. E Deus foi Jesus aqui na terra. Porque no Evangelho de João, ele diz assim, ó: no princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Entendeu como é que é? A encarnação do Verbo, que significa Deus, aleluia, em forma de filho. E que veio aqui na terra, aleluia, para salvar a raça humana. Mas por mínimas coisas, mínima, vai ser das mínimas, que o cristão vai deixar de entrar no reino de Deus. Ah, não, Deus ele não vai ter essa coragem, Deus não vai ter não, porque Deus é amor. Deus, ele é amor, mas ele é justiça. Ele faz justiça pela sua palavra. Ele zela pela verdade. É como um juiz. O juiz ele trabalha para descobrir a verdade. E ele dá a sentença na verdade, em cima da verdade. Assim é Deus naquele dia. É as mínimas coisas que eu e você deixaremos de entrar nesse lugar de descanso. Aí no versículo 8, perguntou-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, disse nos basta, está vendo?
Mostra-nos, Pai. Aí Jesus torna a dizer, poxa vida. Quantas pessoas estão cristãs, irmão? E sentam nessa cadeira, da forma que entra, sai, vai para casa, como se fosse algo comum. Eu vou lá na igreja porque não tem nada para fazer mesmo. Não faça isso, irmão. Que Deus conhece. Nós temos que aprender uma coisa diante da palavra de Deus. O pastor é dizendo como profeta em nome de Deus. Aprenda a ser um adorador. Nós já saímos da nossa casa, vindo do caminho para casa adorando a Deus. Aprenda a adorar a Deus. Aprenda uma coisa, o pastor Deus sempre tem falado, aprenda uma coisa, aproveitar esse culto como se fosse o seu último culto. Talvez amanhã você não verá mais o pastor, talvez amanhã nem o pastor verá vocês. Mas a minha caminhada ainda é longa. Eu tenho que continuar. Eu tenho que ainda continuar. Aí você observa, aleluia, que Jesus estava com os seus discípulos, caminhava com os seus discípulos, fazia tantas maravilhas, milagres, né? Jesus passava no dia do sábado pela seara, né? E de repente Jesus observa uma figueira. Olha a ilustração que Jesus traz aos discípulos. E os discípulos nem perceberam aquela história ali. Mas Jesus sabia que aquela figueira não era tempo de figo naquela época, não era tempo, então a figueira não dava figo mesmo. Só que Jesus quis trazer uma ilustração para os seus discípulos. Jesus vai lá, olha na figueira e diz, não tem nada de fruta, nunca mais haja fruta aqui. Jesus estava dizendo para Israel, eles não viriam mais a presença do Espírito Santo. E a Bíblia vai dizer então, disse-lhe Jesus, Filipe, há tanto tempo estou convosco, está vendo? Quantos crentes vão buscar tanto tempo na igreja, irmão? Nem sabe o que é ainda o batismo com o Espírito Santo. Quantos crentes que estão tanto tempo na igreja, irmão, que ainda não se relacionou com Cristo, irmão, porque ainda tem uma coisinha atuando dentro da sua pessoa. E não tem como o Espírito Santo agir, irmão. Porque primeiramente ele permite que você venha fazer uma limpeza. Porque você observa que o próprio Senhor Jesus disse, há tanto tempo estou convosco, há tanto tempo estou caminhando do lado de vocês, há tanto tempo vocês estão caminhando ao meu lado. E vocês têm a capacidade, vocês têm a coragem de dizer, Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me conhece ainda. Vocês não aprenderam a conhecer Jesus, irmão. Nós não aprendemos ainda a conhecer Jesus de verdade. Daquilo que ele gosta, daquilo que ele quer. Há tanto tempo estou convosco que não me conhece. Não tem conhecido. Aí Jesus ele diz, quem me vê a mim, vê o Pai. Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra o Pai. Não tem assim um ditado popular que quando olha para o filho diz, meu Deus, mas é idêntico o Pai. Não tem. É a cópia. Tem um sangue. É parecido. A personalidade é parecida. Ele é meu filho. Ele gosta das coisas certas. Ele é muito certo. Quando muitas vezes o pai vai falar alguma coisa, o pai, né, fala alguma coisa, ele diz, está certo. Ele é assim mesmo. As coisas de Deus, irmão. Quando ele vai fazer alguma coisa, que alguém pergunta para ele, vou fazer isso, não, primeiro eu tenho que consultar o meu pai. Isso que ele vai fazer 18 anos agora em março. Não, consultar o meu pai, porque ele sabe que o homem é chato. Assim é Deus.
Então Jesus está dizendo aos seus discípulos: a Filipe, há tanto tempo que estou convosco e vós não tem me conhecido, Filipe. Eu estou caminhando com vocês, estou andando com vocês, fazendo caminhada com vocês, trazendo prodígios e maravilhas com vocês, e vocês não têm me conhecido ainda. Porque quem me vê a mim, vê o Pai. Quem me vê a mim, vê o Pai. Como diz isto, mostra o Pai. No versículo 10. Não credes que eu estou no Pai? Não, tu não crê que eu faço a mesma ligação do Pai. Que quando eu falo, eu vim não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou, Deus. Porque Deus ele veio da terra em forma de filho. Deixou o seu lugar de trono, de glória, que não precisaria vir. Como eu sempre tenho falado para vocês, irmão, se a salvação hoje fosse pela lei, irmão, pela lei, sabe o que é lei? Tem que obedecer a lei. Vai nesses países aí, como diz isso aí, vai lá para, se não me engano, não sei se é, existe duas Coreias, né? A Coreia do Sul e a Coreia do Norte. Não sei se é a Coreia do Norte, não permite, acho que é a Coreia do Norte, não permite o Evangelho, né? A do Sul é livre para o Evangelho e que tem a maior igreja do mundo. E o coral lindo, maravilhoso. Se você puxar no YouTube, você vai ver. É o coral mais grande que tem, a igreja maior que tem. Mas a Coreia do Norte, né? É um regime, a lei, tem que obedecer. Até para você entrar nas redes sociais, você tem que mandar uma mensagem para eles permitir o que você vai ver. É controlado. Então, se a salvação hoje fosse pela lei que o povo de Israel vivia debaixo da lei, o povo de Israel vivia debaixo da lei. Se a salvação hoje fosse pela lei, a Bíblia diz que nenhuma carne se salvaria, nenhuma carne se salvaria, nenhuma, porque somos desobedientes. Deixa eu te falar uma coisa para vocês também, é o que muito vai deixar de entrar no reino do céu, é por não obedecer ao Pai. É achar que pode fazer tudo que quer. E o Evangelho não é feito disso, não é? Jesus está dizendo: se crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim, as palavras que eu vos digo, as palavras que eu tenho mostrado a vocês, que eu estou dizendo para vocês, não digo por mim mesmo, mas o Pai. Mas o Pai que permanece em mim, o Pai permanece em mim. Então, observa que Jesus está falando dele mesmo. E hoje que nós estamos vendo aqui na terra, nós estamos pregando, nós estamos vivendo, Jesus está dizendo que ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então, é o que vai levar até o céu, que vai apresentar diante de Deus, é esta palavra que vai te apresentar diante de Deus. Você vai se apresentar diante de Deus, do trono todo-poderoso, e abrirão os seus livros, e o Senhor vai dizer: anjo Miguel, arcanjo, abre ali e vê se o nome dele está ali. Ah, não está. Mas procura. Não estou dizendo que vai acontecer isso, né? Nós podemos até fazer para ver, para não dar uma chance, né? Procura aí, vê. Não está. Pois bem, aí você vê, irmão, o Senhor dizer assim: anjo, está lá no livro do Apocalipse, anjo, marra a pé, marra a mão e lança nas profundezas do inferno. A coragem de Deus, oh Deus, que Deus é esse, vingador? Não, Ele já te deu, Ele já nos deu a oportunidade. A Bíblia diz que nós temos um advogado, filhinho, se caíres, se pecares, saibeis que tem um advogado, esse advogado chamado Jesus, esse te defende, mas ele vai se tornar juiz, e se tornando juiz, não poderá mais te defender. Não poderá mais te defender. Pelo contrário, vai observar a tua causa e vai dar sentença. Anjo, marra pé e mão e lança nas profundezas. Para encerrar, querido, não creio que eu estou no Pai e o Pai está em mim.
As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz estas obras. No versículo 11 ele diz: credes-me que estou no Pai, credes que eu estou no Pai, ou que eu sou o Pai, e o Pai em mim. Credes ao menos um pouco, né? Credes. Por causa das mesmas obras que foram feitas na terra, que Jesus fez na terra, as mesmas obras que Jesus fez na terra, Deus ele fez com o seu povo, de livrar o povo de Israel, lá do Egito, né? Um povo ignorante, puxa vida, murmurava, reclamava, nada estava bom, não estava bom. Aí ele diz: em verdade vos digo, e aquele que crê em mim. Então Jesus está dizendo: nós só vamos ver Deus se nós cremos. Se nós não cremos, é como se você está vendo aí, ó, a igreja, cadeira azul. Mas, em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará bem as obras que eu faço, fará maior ainda, que é pregar o Evangelho, ter unção, ter poder, para profetizar, milagre acontecer. Outras maiores fará, porque eu vou para junto do meu Pai. E eles ainda não tinham recebido o Espírito Santo, né? Eles só foram receber o Espírito Santo depois que Jesus partiu. Depois que Jesus foi para o Pai, aí o Espírito Santo veio. Mas aí ele disse: eu vou para o Pai preparar o lugar, mas em breve voltarei para junto de vós, para que aonde eu estiver, eu quero que vocês estejam também. Mas para que vocês venham estar comigo, eu preciso renunciar tudo e caminhar junto à minha palavra, a viver a minha palavra, a viver o meu poder, sentir o meu poder. Vamos se relacionar. Estamos no ano de 2024, irmão. Poxa, 2024. E o que você propositou diante de Deus? Depois não adianta dizer: Deus faz isso, Deus não faz. Não. Porque se Deus fazer, irmão, sem eu fazer, é contradição contra a palavra de Deus. Se permanecer nas minhas palavras, e se creres nas minhas palavras, fará algo maior ainda. E se pedires alguma coisa, o farás. Tudo que você pedir, o Senhor ele vai fazer, porque você está crendo que Deus ele preparou um lugar para mim e para você. Mas se você, muitas vezes, irmãos, se entristece, fica triste, se angustia, isso é normal, mas não é motivo para dizer: não quero mais. Não tem importância. Deus ele não vai te obrigar. Você não vai encontrar isso na Bíblia, que Deus ele vai obrigar você a querer ser uma coisa que você não quer. Só que quando chegar naquele dia, vamos às 10 vídeos, 5 prudentes, 5 loucas, abre, não, fechou a porta. É como no dia do dilúvio, né? Que Deus mandou. Deus ele trancou, irmão, uma porta e ninguém podia abrir. E ninguém crê que isso ia acontecer, e aconteceu. Da mesma forma hoje, Jesus está voltando. Bem-aventurado é você que está firme com Jesus. Bem-aventurado é você que tem feito propósito diante de Deus. Eu sempre falo para o Senhor: Senhor, eu posso sempre permanecer fiel até a tua vida. E que eu não venha pecar contra o teu Espírito Santo, porque se pecar contra o Espírito Santo, irmão, não há perdão nem nesse século e nem no futuro. Aí você pode partir dessa terra e chegar lá, aí o Senhor só vai ressuscitar você só por dia do juízo finalmente. É o que a Bíblia está dizendo, não é eu, não é pastor Jané, é a Bíblia. Fica de pé, meu amado. Aleluia. Que Deus possa se abençoar cada um de vocês.